Você está no podcast Sem Tensão. Eu sou o Adriano Rodrigo. Eu sou o Robson Galvão, o podcast aqui da Voz. O eletricista. Hoje nós estamos recebendo uma amiga, uma pessoa muito querida, Débora Colino. Tudo bem, Débora? Tudo bom, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho mais aí da minha experiência e de como a luz pode ajudar ou prejudicar as pessoas. E mostrar um pouquinho também para o nosso amigo eletricista quão importante é o trabalho dele. Vai muito além do que a gente às vezes imagina. Legal, Débora. Prazer é nosso ter você aqui hoje. É um assunto aí riquíssimo para nós eletricistas, mas também para a galera aí que tá aguardando aí. Tem muita gente aguardando esse conteúdo de hoje, hein? É um assunto que até interessa a todo mundo, né? Exatamente. A saúde, né? Saúde e a gente saber que a iluminação ela contribui também, né? Então esse vai ser um assunto para muito conteúdo de corte. Beleza? Isso aí. Você fica à vontade, tá? Sem tensão. Sem tensão. Essa é a ideia. Vamos até mostrar aqui, ó, sobre o nosso conteúdo hoje, a importância da iluminação para a saúde e bem-estar. Uma perspectiva da neurociência, ó. Hoje você, eletricista, vai entender a importância de que o seu trabalho não é só pendurar uma lâmpada, instalar um perfil, certo? E entender também porque muitas vezes o arquiteto, a arquiteta exige tanto, às vezes o técnico está lá e fala, pô, mas desse jeito era tão mais fácil, mas às vezes a gente está exigindo uma coisa um pouquinho diferente, porque tem um motivo por trás, né? Falar um pouquinho da minha experiência. Eu sou arquiteta e eu sou pós-graduada em neuroarquitetura. Neuroarquitetura é um termo que muitas pessoas não conhecem ainda, apesar de estar aí, tem muita gente falando sobre isso, mas ainda o público em geral desconhece. Então, a neuroarquitetura, na verdade, é um termo inventado, na verdade, é neurociência aplicada à arquitetura, e nós estudamos o impacto do ambiente no cérebro humano, principalmente o ambiente construído, que é o que a gente aí, onde a gente trabalha, onde a gente interfere muito mais, né? Porque o homem foi criado para viver na natureza. E aí nós começamos a viver em cavernas para nos proteger, certo? Então a casa tem esse apelo de proteção, né? Mas no tempo da caverna, a única iluminação que a gente tinha à noite era a fogueira. Isso. Né? A fogueira, aquele foguinho, e o fogo, ele une as pessoas. Já percebeu? Quando você vai fazer churrasco, tá todo mundo em volta. Mas no churrasco não é só o fogo, não. Não é só o fogo, mas o fogo une. O fogão une as pessoas, a lareira une as pessoas, né? Então, a gente tinha só isso. E aí, a gente inventou a luz natural, a luz artificial, desculpa. A gente inventou a luz artificial. E aí, isso trouxe alguns benefícios e alguns malefícios aí, principalmente na sociedade moderna. A luz artificial tem trazido muito mais malefícios para a saúde, né, do que benefícios. E a gente quer aí divulgar esse tema para virar esse jogo. Isso aí. Entendi. Então fica um pouco disso, porque a iluminação ela pode ser benéfica, né? Como ela pode ser maléfica se a pessoa não souber a forma correta de utilizar e escolher esse tipo de iluminação para a residência dela, é isso? É isso mesmo. Não vamos transformar a iluminação aí no vilão, né? Ela pode trazer muito benefício, mas ela tem que ser usada, tem que saber usar. E aí, dentro dessa perspectiva, né, da neurociência, como se encaixaria esse saber usar? Como que a pessoa pode escolher, primeiramente, uma boa iluminação para sua residência, né? E também entender o quanto essa iluminação pode fazer bem para a vida dela, para a saúde dela. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos um
relógio biológico que a gente chama de ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um ciclo de aproximadamente 24 horas, né? Ele pode variar aí de ser humano, né? De indivíduo para indivíduo, como todos nós somos únicos. Então, ela é aproximadamente de 24 horas, que obedece o ciclo do Sol. Então, no nosso despertar, o Sol está ali fraquinho, ele começa a nascer e ele vai nascendo, vai aumentando a intensidade dele para o branco, para o azulado, e depois, no decorrer da tarde, ele cai. O que isso interfere no nosso organismo? O nosso corpo obedece a essa luz na produção de hormônios. Então, a gente está lá dormindo, quando o Sol começa a nascer, e nós acordamos, a nossa retina começa a captar essa luz solar e o nosso organismo entende que está na hora de produzir certo tipo de hormônio. Então, acaba a produção de melatonina, que é a produção do sono, ela acaba um pouquinho antes da gente acordar, e aí a gente começa a despertar e começa a produzir outros tipos de hormônio. Ao meio-dia, quando a gente está lá com o sol a pino, a gente está produzindo muito cortisol. Então, por isso que tem essa polêmica da luz branca, que a gente vai falar daqui a pouco. Por quê? Porque a gente está produzindo muito cortisol, que é horário de almoço e tal. E conforme a luz vai caindo, o nosso organismo também vai entendendo em que sentido ele tem que tomar, que hormônios ele tem que começar, deixar de produzir, aumentar a produção, né? Se a gente falar só dos mais populares aí, a gente vai falando de cortisol e melatonina, que é o hormônio do sono. Então, é esse ciclo que regula todo o nosso organismo. Quando a gente interfere com a luz artificial de forma incorreta, a gente está dando sinais errados para o nosso organismo. Então, o indivíduo está lá, trabalhou o dia inteiro, chega em casa cansado e liga lá aquela luz branca na casa dele. O corpo dele está cansado, o organismo dele já entendeu que o dia acabou, esse ciclo está acabando, está na hora de produzir melatonina para ter um sono gostoso, para poder fazer aí todas as funções do sono, que é a limpeza do organismo cerebral, descanso, relaxamento, e ele tem uma luz dizendo para ele, cortisol. Desperta. Entendeu? E é aí que a coisa começa a bagunçar. Então, esse é o pior cenário, né? A gente falando aí do pior cenário é esse. Esse é o que mais atrapalha hoje a saúde das pessoas é o uso da luz intensa, a luz branca, à noite. Então, sem falar da luz azul das televisões, do smartphone, que todo mundo hoje dorme com o celular. Essa tal de luz azul, ninguém enxerga ela, né? Porque ninguém entende, né? A gente fala luz azul, não é a cor da luz, é o LED, né? Então, esse aí, sim, esse é um vilão. Esse a gente pode chamar de vilão. E, hoje em dia, a gente usa o nosso celular, tudo está no nosso celular. Tudo, é a agenda, é o despertador, a única coisa que a gente não faz muito com o celular é ligação, né? Hoje em dia é verdade. Que é o principal. Não é verdade? Mas a gente está exposto a essa luz o tempo inteiro. À noite, se a gente estiver exposto a isso, a gente acaba trazendo aí muitos malefícios a mais. Então, assim, tela, no mínimo 3 horas antes de dormir, encerra a tela. Senão, você não vai dormir bem mesmo. Nossa, aí afeta geral. Geral. E aí, o cara, se ele fizer isso, ele chega do trabalho, ou a mulher chega do trabalho e solta essa luz branca fria, essa luz forte. O que ela pode estar trazendo de malefício para a vida dela, além de atrapalhar ali nessa questão já do sono, de todo aquele processo do corpo durante o dia? Existem as duas pontas, né? A primeira ponta é essa que eu acabei de falar, que você está despertando, você está mandando para o teu cérebro a informação de que ele precisa despertar, que ele precisa produzir cortisol. O teu organismo, que ele precisa produzir o cortisol, porque ela simula o quê? A luz mais forte, mais intensa. E aí você causa aí, e o teu organismo vai obedecer.
Então, ele vai produzir cortisol. Então, você vai ficar mais estressada, você não vai descansar, porque é momento de relaxar. E você não vai descansar, porque tem essa questão do cortisol, que é o hormônio do estresse. E o hormônio do estresse causa pressão alta, causa problema no coração, tudo isso. E um outro ponto é que é muito importante, é fundamental, e aí é uma questão também nova, que o ambiente de casa seja diferente do ambiente do trabalho. Então, se você tem a mesma luz, mesmo tipo de luz no trabalho e em casa, o teu cérebro não está distinguindo que acabou o trabalho, é hora de relaxar. Entendeu? Ele não consegue fazer essa separação. Não consegue. Para ele é tudo... Você continua no mesmo ritmo, local. você está no mesmo ritmo, entendeu? E o ritmo é diferente. Trabalho, você está produzindo, você está... E na hora que você está em casa, você tem que relaxar. Você tem que descansar, se preparar para o próximo dia, né? Então, tem essa questão muito importante. E é uma coisa que se agrava hoje com o home office. Porque muita gente está trabalhando em casa hoje. Entendeu? Por isso, a importância da gente ter um projeto luminotécnico inteligente que possa fornecer para esse indivíduo, no mesmo ambiente, 2 tipos de luz. E para quem gosta de ler? Mas aquela leitura, assim, não digo na questão do home office, porque no trabalho ali você tá mais final do dia, ou um fim de semana que você tá mais tranquilo, você quer pegar um livro ali, você quer ler. Que tipo de iluminação, assim, você poderia... Vamos fazer um parêntese aqui, então, para a gente entender uma coisa. A cor da luz não tem nada a ver com a quantidade de iluminação que ela está fornecendo. Então, a gente tem aí 3 grandes índices, né? A gente tem a cor, que é a luz quente e luz fria, que hoje todo mundo fala muito nisso, né? Mas a gente tem também a quantidade de lúmens e a gente tem o IRC, que é o índice de reprodução de cores. Então, uma lâmpada com IRC, uma lâmpada tanto a branca quanto a amarela, ela pode ser boa ou ruim na reprodução, dependendo do IRC que ela tem. Então, uma lâmpada boa é uma lâmpada com IRC acima de 90, independente da cor, tá? E a quantidade de lúmens, ou seja, a quantidade de luz que ela está fornecendo para o ambiente, também é um outro índice que independe da cor. Então, no caso da leitura, o ideal é que seja uma lâmpada que tenha um bom IRC. E ela vai ter bastante fidelidade. E a luz de leitura, ela pode ser uma luz pontual. Ela não precisa estar no rosto da gente. Então, a luz de leitura, o ideal é que ela seja pontual, focada e que ela tenha um bom IRC. Show. Uma lâmpada nunca é só uma lâmpada. Esse bom IRC, ele tem um número assim... O IRC, uma lâmpada boa é uma lâmpada que tem o IRC de 90 para cima. 90 já é uma lâmpada excelente. Então, principalmente quem trabalha com cor, quem trabalha com cabelo, moda, muito bom. Alimentação, para você ter a coloração perfeita do alimento, a lâmpada tem, independente da cor, ela tem que ter IRC de 90 para cima. Tá vendo? Importantíssima essa informação, hein? Não, às vezes não é só o branco quente, o branco fio. Vai muito além, cara, vai muito além disso. Os LEDs também, quando a gente coloca lá, especifica LED para perfil, a gente, eu, por exemplo, o Robson sabe disso, eu gosto de trabalhar com 3000K, que é uma luz quente, né? Quente. Mas aí a gente manda lá para a obra vários tipos de LED. Por quê? Porque eu tenho, apesar de ser tudo 3000K, eu tenho a luz de decoração, né? Eu tenho a luz de leitura, a luz de cozinha, a luz de luz indireta. Então, assim, a fita de LED 3000K, ela pode ter lá 7 volts, 12 volts, e aí a quantidade de lumens que eu tenho por metro quadrado. É isso que vai me dizer qual é a melhor iluminação para cada ambiente. Nossa, show, hein? Show de bola demais. E aí, Adriano? Vamos lá. Você falou sobre relógio biológico, certo? Isso. E aqui, eu até grifei porque eu achei algo interessante.
relógio biológico interno que controla diversos processos fisiológicos, incluindo sono, produção hormonal e humor. Isso. Então quer dizer que a pessoa que tem um humor assim, ou excessivo, ou a pessoa que não tem nenhum humor, é meia brava, meia ranzinza, também está afetando isso aí nela. Afeta por causa da produção de cortisol. Não consegue dormir direito e aí Quem não dorme afeta direito, o resto do dia todinho. Quem não dorme direito... Não, seguinte, durante o sono, o nosso cérebro faz uma... não sei se vocês assistiram Divertidamente, que está aí no cinema e tal. Eles falam As emoções, muita verdade. é. O primeiro falava muito sobre a questão de memória e tal. Então, o nosso sono, a pessoa que não dorme bem, a pessoa vai ficar com tendência a doenças degenerativas, Alzheimer, tudo isso. A pessoa precisa passar pelo ciclo de sono. Por quê? Durante as primeiras horas do sono, o nosso cérebro processa tudo que aconteceu durante o dia e aí ele faz uma seleção. Então, ele fala assim, bom, isso aqui eu vou usar nos próximos dias, tal, mas não é uma memória que eu preciso ter para sempre. Memória de trabalho. Esse aqui é uma memória que eu vou guardar lá no fundo, porque eu vou usar lá o resto da minha vida. Ah, isso aqui eu posso descartar porque eu não vou usar mais. Então, o cérebro passa por esse processo. E ele faz uma faxina interna. Então, ele faz uma limpeza, igual a gente limpa a casa, o cérebro faz isso durante o sono. Libera todas as toxinas que estão ali afetando. Imagina uma pessoa que não dorme. O que às vezes acontece comigo, eu deito assim, costumo dormir depois da meia-noite, mas eu deito assim para dormir e mesmo deitado, parece que o cérebro ainda tá processando um monte de coisa, cara. Sim. Sabe? Ainda fica aquele, aquele turbilhão de coisa passando e você vai dormir depois de sei lá que horário. Então você precisa deitar um pouco antes. Esqueceu o celular. Esqueceu o celular. Não, às vezes não é nem a questão do celular, que a cabeça mesmo, cara. A cabeça coisa de não trabalho, para. um monte Porque de coisa, você ela não para, você está fica... processando um monte de coisa, você sabe que você vai fazer no dia seguinte. Mas deita um até pouco na semana antes, seguinte, dá às uma vezes. relaxada. Eu também. Não, a gente é assim mesmo. Não é? Mas eu vou te falar uma coisa. A pausa é importante também. Quem é que nunca teve a melhor ideia ou resolveu um problema embaixo do chuveiro? Por quê? Porque a gente tira o foco do problema e o cérebro trabalha melhor. Então, tudo isso é importante também. Sabe o que eu faço para desligar o cérebro? Vou jogar bola segunda-feira à noite. Aí eu deixo o celular de lado, eu costumo falar pro pessoal, eu gosto quando eu sento, aquela fumacinha começa a sair assim na cabeça, eu falo, agora sim, tá dando certo. É isso mesmo, mas a gente precisa dessas pausas, porque senão... Eu quando eu tô com algum problema assim, principalmente em obra, né? Eu dou uma pausinha. Nossa, você tem problema em obra? Ninguém tem problema em obra, ninguém tem. Ele tem problema em obra. Aqui a gente veio trazer só a solução para obra, não tem problema em obra aqui, gente. Olha, a pessoa que falar para você que não tem problema em obra, foge que é cilada. eu costumo dar uma pausinha, assim, mínima que seja, para ir tomar um cafezinho. Isso. Aí naquela hora ali que, opa, peraí. Né? Ah, Um dia desse eu até volta fiz um até vídeo, tudo. né? Eu fiz um vídeo com o menino que trabalha comigo, o Murilo. Eu falei assim, quando você quer ficar sozinho, aí eu fiz entrando na casa. E aí quando eu olho aqui, ele tá aqui. Não me larga, né? Então, assim, às vezes você tem que ficar um pouquinho sozinho pra você resolver. É a pausa que você tá falando aí. É a pausa, é importantíssima. Esse ciclo eu dei uma pesquisada também. Eu não vou nem arriscar falar muito nesse nome, não, porque eu vou dar uma Ciclo gaguejada. circadiano. Ele é influenciado principalmente pela luz, né? Que você falou aí, Isso. né? E aí hoje eu tava falando, poxa, eu descobri que o meu olho é um sensor. Exato. Então ele vai além do que a gente acho que é só ficar, só o visual, né? Só ver. E ele manda informação importante pro cérebro, né? Igual você tá falando. Sim. Pra fazer o ciclo normal ali, pra você ter um dia legal. Exatamente. Aí uma pergunta, lá no interior, né, eu sempre falo isso, no interior, cara, deu 7 horas da noite, o cara tá dormindo. Mas né? a gente nasceu para ser assim. Não é verdade? Que é a luz natural ali, que ela faz esse ciclo que você tá falando. Tem a ver com isso, então? Tem tudo a ver, porque a gente nasceu para ser assim, para viver na natureza, né? A luz artificial é uma invenção nossa. Então, a pessoa que tem que obedece a esse ciclo natural,
ela é muito mais saudável. Você pode ver que a pessoa no interior come menos coisa industrializada, tem mais contato com a natureza, que é uma outra pauta da neurociência, que a neurociência aborda muito, que é a questão da biofilia, né, do contato com a natureza, que a gente tem buscado trazer para dentro de casa. E tudo isso interfere demais na qualidade de vida. E lá tudo contribui para que eles tenham essa regulagem perfeita, porque lá em muitos lugares aí, né, não tem muita tecnologia, né, não tem, tem lugar que não tem nem energia elétrica, né? Tem. Então eles têm que de fato ali fazer até que meio que obrigado, né? E o povo é menos estressado, Não, e você né? percebe 7 horas da noite que- tá dormindo e no dia seguinte, 5 horas da manhã tá acordado. E você percebe que é uma coisa meia louca, porque na realidade, né, como você falou, o ser humano ele tem que ter isso da natureza. Então, tudo evoluiu, né? Tudo a tendência é evoluir e a gente busca essa evolução, desfruta dessa evolução, mas no final de tudo, praticamente, a gente precisa voltar às nossas origens, né? Exatamente. Então a gente andou muito para frente, mas agora a gente começa a entender que quanto mais perto das suas origens você tiver, nessa questão do interior, da natureza, mais saúde você vai ter, mais qualidade de vida você vai ter, né? Exatamente. Quando a gente chegou num ponto de estresse da sociedade, das grandes cidades, que a coisa falou, opa, peraí, vamos dar um passo atrás, vamos olhar para trás e ver o que está acontecendo. E a neurociência evoluiu demais nas últimas décadas, principalmente por causa dos recursos que existem hoje, né? Que são os exames de imagem. Então, hoje, com o exame de imagem, você consegue entender quais áreas do cérebro estão sendo atingidas em cada momento. Então, são vários estudos que são feitos para comprovar cientificamente o quanto o ser humano é mais saudável, né? Estando em contato com a natureza. 10 minutos pela manhã de luz natural e contato com a natureza muda dia e muda toda a questão hormonal da pessoa. E nós, como arquitetos, a gente tem buscado levar um pouco disso. E aí, quando você fala em biofilia, tem muita gente falando aí, achando que é botar plantinha na casa do cliente. Não é botar plantinha na casa do cliente, é luz natural, elementos que levem à natureza. Tem coisa mais gostosa que andar de pé no chão, gente? Muito bom. As minhas últimas 3 viagens foi só para interior. Não que eu não gosto de ir na praia e tal, mas, é outra vida, sabe? A qualidade de vida é muito melhor. Você quer ver uma coisa que eu sempre falo para os clientes? Se eu pedir para você fechar os olhos agora, fecha os olhos agora, relaxa. Imagina que você está num lugar bem tranquilo, relaxando. Você vai me falar que você está onde? Ninguém vai falar para mim que está na Avenida Paulista ou que está na mesa do escritório. Verdade. Todo mundo ou vai estar na praia, ou vai estar no campo, ou vai estar sempre na natureza, sempre. Qual a preferência, mas o lugar de relaxamento, todo mundo vai dizer que é a natureza. Então, como é que a gente ignora isso e não traz isso para casa, que é o lugar que tem que ser o refúgio da pessoa, que tem que ser onde a pessoa está ali convivendo com as pessoas mais importantes da vida, que é a família, resgatar tudo isso. E a pessoa entender que, independente da profissão dela, ela vai sair, ela vai trabalhar, ela vai fazer muita coisa fora de casa, mas quando ela vai voltar para dentro da casa dela. Então, se não for um local, né, onde ela se sinta bem, seja aconchegante, né, não só na questão do que ela tem ali, mas até nessa questão da iluminação, para ela não vai ser um refúgio, né? Para ela não vai ser um lugar de descanso, mas vai ser um local onde ela vai querer sair de lá. Sair de lá. E isso é ruim. E isso a gente está falando, até levantar um ponto importante. Eu amo a minha casa, cara. Eu amo chegar em casa. Quando a gente está falando em conforto, não importa o quanto de dinheiro você tem no bolso. Tá? Porque conforto não tem nada a ver com dinheiro. Por mais pobre ou mais rica que a pessoa seja, ela pode ter conforto em casa, tendo informação e colocando a personalidade dela também, que é super importante. Tá? Não adianta seguir moda, não, porque
A moda passa e tem que ter a personalidade. E a iluminação aí é um ponto muito importante para isso. Porque tudo tem o seu local exato, né? Não adianta você ter demais, e tem até uma frase que o pessoal costuma usar, que o menos é mais, né? Porque se você tiver muito, mas não souber os locais certos para utilizar, você acaba não usufruindo daquilo da forma correta, né? Em vez de trazer benefício, você vai se prejudicar continuando ali. E um ponto legal dessa conversa toda que a gente está tendo aqui, que eu sei que o maior público de vocês são os eletricistas, né? É justamente isso que a gente estava conversando há pouco. O eletricista começar a ter uma outra visão para o projeto de iluminação. Então, quando chega lá aquela planta cheia de circuito, paralelo, tal, pô, mas por que tanta coisa? Tudo tem um porquê. Aquela luzinha na cabeceira da cama do cliente, ela não está ali só para ficar bonito, não. Ela tem um papel importante ali. O cliente deitar, ter uma luz indireta atrás dele, para trazer um relaxamento, é super importante. A gente trouxe alguns eletricistas aqui, a gente ouviu um lado da moeda, né? E aí, eu aprendi que a gente sempre, antes de julgar, tem que ouvir os dois lados da moeda. E normalmente alguns falam, não, eu não consigo mais trabalhar com arquiteto, com engenheiro, por causa disso e tal, inúmeras situações. Mas agora a gente começa a entender o outro lado da moeda, que tudo tem um porquê. Então, nessa questão do bem-estar, da saúde, né, em toda essa questão que envolve a neurociência, até você, eletricista, vai começar a enxergar de outra forma. E vai buscar agora, né, projetos, arquitetos aí para você poder trabalhar, hein? Assim como eu tive vários insights aqui com esse outra conteúdo, visão, né, cara? Você aí que trabalha com automação, principalmente aí você que trabalha com automação, usa isso aqui pro seu cliente que vai dar muito bom. E o melhor, você não vai precisar nem pagar curso, meu. É só você assistir o podcast 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? E aí você vai grifando, anotando lá, pronto. Vai ter na mão isso daí. Vai ter muita coisa envolvida também, mas já dá um bom começo aí, um bom start. Já é um bom começo. Eu quando pegar os projetos agora, eu já vou olhar para outros olhos. Certo? Isso e mesmo. Normalmente o arquiteto, ele... Isso é meio que um geral, assim? Todo mundo usa isso? Não. Você sabe que existem arquitetos que trabalham só com iluminação, né? No meu escritório, eu sempre fui uma apaixonada por iluminação. Sempre fui apaixonada, porque eu acho que a luz faz toda a diferença, né? Um nicho. Também acho. Bem iluminado, né? A iluminação faz com que o projeto ganhe vida, né? Mas ela tem que ser bem feita. Então, no meu escritório, a gente sempre trabalhou muito com a questão de iluminação, mas foi depois que eu comecei a estudar sobre a neurociência que eu comecei a entender melhor de que forma eu poderia usar a iluminação para trazer mais bem-estar e saúde. A gente faz isso de maneira intuitiva, com aquela questão do, vou botar um abajurzinho ali para ter uma luz. Isso é intuitivo, né? Todo mundo sabe disso, que se ele tiver uma luzinha lá para ficar relaxando é legal. Mas a aplicação mesmo, com embasamento científico, eu passei até depois que eu comecei a estudar neurociência. Então, não são todos os arquitetos que têm esse conhecimento. Posso jogar uma batata quente na sua mão agora? Opa! É dentro do seu nicho aí, ó. Pelo que você se especializou, né, ao longo do tempo e também busca cada dia mais estudar e aprender sobre a neurociência e outros quesitos também, você acha que para o arquiteto isso é essencial? E segunda pergunta, como que você vê o arquiteto, se ele realmente se interessa e está buscando isso ou não? Depois que alguns, né, não generalizando, mas se forma, ali já tem os seus clientes, seu escritório e tal, ele meio que estacionei aqui e tá ótimo. Existem algumas linhas, né? Então, a gente tem vários arquitetos que são arquitetos e que têm eles têm uma característica própria deles. Meu estilo de projeto é esse. Quem gostar do meu estilo, me contrate. Né? Então, esse é um arquiteto que ele tem ali aquele estilo, ele trabalha dentro daquilo e acabou. E outros arquitetos já buscam, que é o nosso caso lá, o Robson já fez vários projetos nossos, sabe que são totalmente diferentes, que buscam a característica do cliente. Então, assim, se é fundamental,
Para alguns arquitetos, talvez não. Eles prefiram continuar trabalhando da forma como eles trabalham e está tudo bem, né? Mas eu entendo que daqui para frente, cada vez mais, eu tenho visto uma evolução disso, tenho visto os arquitetos em vários debates, encontros, workshops, acho que os arquitetos cada vez mais preocupados em buscar esse caminho. Em buscar esse caminho de conhecer um pouco mais, de entender e de trazer mais saúde e bem-estar para o cliente através do conhecimento. Tá certo. Eu tinha uma pergunta que eu ia tirar, mas aí ela enquadrou aqui nisso que a gente está falando agora. Por exemplo, eu tinha generalizado aqui, né? Quando o cliente procura um arquiteto. No caso, no seu caso agora, ele procura você pela dor ou pelo desejo ali Porque quando o cara quer um arquiteto aqui, né? Às vezes o cara quero a minha casa toda pá, não sei o quê. Mas aí, nesse caso da neurociência, às vezes também é pela questão da saúde, né? O cliente, ele sempre tem uma dor, né? Às vezes ele nem sabe que ele tem. Às vezes ele pensa que ele vai contratar um arquiteto para deixar a casa dele linda. E, na verdade, é muito mais do que isso. Aí você começa Bom, eu já tive clientes que eu estava em reunião mostrando um caderno executivo nosso de obras. No meio da reunião, ele falou assim, eu não quero nem olhar para isso mais, eu vou ter que saber tudo isso. Eu vou te pagar, você faz. Então, muitas vezes ele nem sabe a dor que ele vai ter, mas o cliente sempre tem uma dor. Por isso que ele busca um arquiteto, né? Então, mesmo que num primeiro momento seja só uma questão de layout, de achar que vai ficar bonito e tal, e realmente tem que ficar bonito, mas ele sempre sempre vai ter uma dor. Tá. E hoje em dia, a maior dor do cliente é aproveitar bem os espaços, ter um espaço funcional. Não adianta o projeto ser lindo e não ser funcional, né? E isso, sim, eu posso dizer que é uma assinatura do nosso escritório. A gente procura fazer sempre extremamente funcional, porque a casa tem que servir a pessoa e não a pessoa servir a casa. Então, isso, sim, eu acho que é um caminho. Legal. Boa. Então, hoje eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando, clientes que a gente tem assim, que a gente pergunta quando ele liga, eu tenho um serviço tal, a gente... se você tem um projeto, se tem algum arquiteto, alguém que está acompanhando a obra, alguns clientes falam, não precisa, eu sei aqui o que eu quero, tal. Então hoje a pessoa passa, né, a entender também, não só o eletricista, né, mas a pessoa que contrata o arquiteto ou que tem uma obra para executar, que vale muito a pena, né, você investir num projeto. Porque você não está apenas pagando pelo projeto, né? Olha o tanto de coisa que você está levando por trás desse projeto. E se tiver paciência para ouvir tudo e entender, né, o que envolve o projeto... É muita coisa, né? É fundamental. Eu já tive casos assim de cliente que falam para mim, olha, o meu empreiteiro falou que é só eu falar quantas luzinhas eu quero que ele coloca. E a gente sabe o que acontece, né, em toda a profissão. Mas eu acho que vai além disso, né? E quando eu busquei a neurociência, além da curiosidade, que eu sou uma curiosa... Nata. Incorrigível, né? Além disso, foi essa questão. O que eu vou oferecer? Quantos arquitetos... Abre o Instagram. Quantos arquitetos tem aí? O que eu vou oferecer para o meu cliente? Por que ele vai me contratar? E aí a gente tem também a questão da nossa bagagem, né? Porque eu sempre trabalhei muito, tive filho cedo, o dia inteiro fora de casa, chego em casa, cozinha, faz lição com o filho, tal, essa dinâmica de vida para a gente entender e saber o que funciona. Então, foi por isso que eu fui buscar mais conhecimento, a princípio, para tornar a casa mais funcional e... Depois entrei na neurociência para conseguir levar um pouco mais, agregar isso no projeto para o cliente. Entendi. Então, além da sua característica mesmo, né, nos seus projetos, que você já coloca nos seus projetos, você também tem essa facilidade de se adaptar àquilo que o cliente está pedindo. A nossa reunião de briefing, para a gente trabalhar com neurociência e trabalhar com bem-estar, a nossa reunião de briefing, a gente não olha o projeto.
Então, assim, a primeira reunião, geralmente, né, os escritórios mais conservadores abrem o projeto e dizem assim, olha, aqui eu tenho um quarto, que cama que você quer, tal. Não, a gente nem olha o projeto. A gente conversa, às vezes a reunião depende aí muito do cliente, tem cliente que é mais aberto, tem cliente que é mais reservado, a gente tem que entender isso também, né? Mas, geralmente, a reunião começa assim, fala para mim, como é que vocês se conheceram? E aí eles começam a falar, poxa, eu sou lá do interior, tal, eu conheci minha esposa no trabalho, e aí começa a puxar as memórias, e você começa a entender quem é o indivíduo que vai estar morando ali naquela casa, entendeu? Pega algumas referências, discute junto, o que é que você gosta aqui? Eu já tive um cliente que me pediu, olha, eu quero que a minha cozinha seja da cor da cozinha da casa da minha avó. Nossa. Entendeu? Mas isso é como? É com um nível ali que você vai conversando, vai extraindo, vai lendo a pessoa, né? E aí, eu tive um grande professor na pós-graduação, Lori Crisel, que ele diz que quanto mais a gente entende de pessoas, mais a gente entende de projeto. Então, é por aí, é o inverso da coisa. Até porque tem muita coisa técnica, né? E até a parte da neurociência é algo novo. Então, possa ser que a pessoa já tenha conversado com um ou outro arquiteto também, e nem essa parte da neurociência ela ouviu. Então, se você aborda diretamente os termos técnicos, a pessoa vai tomar um choque, né? Ela vai tomar um susto e, poxa, tá indo para um caminho que eu nem sei o que é. Então, quando você deixa a pessoa confortável naquilo que ela vai escolher, naquilo que ela está sentindo, né? Naquele momento e o que ela quer para a casa dela, é o que você precisa para... Grande diferencial isso, né? Essa parte. Você sabia que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, ele sempre vai querer o mínimo trabalho possível. Ele trabalha muito. Então, ele vai sempre querer se resguardar do trabalho. E aí, quando você começa a colocar muita informação, até assusta. Em vez de a pessoa achar que está mostrando que conhece muito, não. O cérebro começa a falar assim, Ih, sai fora, isso aí vai dar muito trabalho. Isso aí vai te dar trabalho. Né? Ele está sempre buscando os atalhos. Mas é importante essa entrevista também, sabe por quê? O arquiteto, né, ele fazendo essa entrevista no caso, ele não coloca ali o gosto dele. No meu escritório, não. E você sabe que muito cliente chega para mim e fala assim, muito cliente, mas se você olhar no Pinterest é tudo igual. Tudo igual. Tem projeto que você pega um projeto, pega e fala assim, eu já vi isso. Vocês sabem disso, vocês trabalham. Parece que tem projeto, você entra em um, entra em outro, fala assim, nossa, parece que é tudo a mesma coisa. Não, até quando a gente vai orçar, vendo alguns detalhes assim, eu bato o olho assim, minha esposa às vezes até fala, nossa, você já fez o orçamento? Fala, não, é que eu já sei o que tem ali. Tudo igual. Tudo igual. Daí você já só manda, porque não muda muita coisa. Não muda muito. E isso é uma coisa ruim. Tem muito cliente que chega para mim e fala assim, olha, às vezes a cliente fica acanhada de falar, eu gosto de tal coisa. Você acha que é brega? Brega é você não ter personalidade. Brega é não ter personalidade, entendeu? Então, assim, entender quem é o ser humano que está ali, entender as preferências e principalmente o que funciona, porque de vez em quando eu destruo sonhos também, tá? Eu queria tudo branco. Isso, nem sempre é um final feliz? Ou não, nem sempre, porque assim, 2 pontos importantes um é a bancada de cozinha branca, que às vezes a pessoa fala, eu quero aquela bancada branca e tal. Tá, eu tenho 3 filhos, eu trabalho o dia inteiro, quem cozinha é minha funcionária e tal, falou, esquece que não vai sobreviver. Então, deixa isso para lá. Então, tem que entender qual é o melhor. E a outra é a luz branca. Porque muita gente ainda insiste que, mas eu gosto de tudo muito iluminado, eu quero aquela... E aí você explica e fala, olha, não é assim. Com jeitinho. Tá. Tem que ter jeitinho, né? Tem que ter o jeitinho. Pra não falar assim, vai morar no hospital, então. Um laboratório. Um laboratório. Não, mas e o que é legal da neurociência é que eu tenho embasamento técnico para falar. Eu não estou falando porque eu acho. Estou falando porque existe todo um estudo que comprova isso que a gente está... Agora, tem uma coisa também importante da gente entender. Com o passar dos anos, a nossa percepção também muda. Então, uma pessoa de 60 anos, por exemplo, ela enxerga
30%, ela percebe a iluminação 30% a menos do que uma pessoa de 20 anos, uma criança. Então, também tem tudo isso. Às vezes, o cliente está reclamando da luz e o arquiteto, não, olha, tá ótimo, mas quantos anos tem essa pessoa? Então, isso é uma coisa que a gente tem que respeitar muito também. Você vê que essa conversa, né, que antecede até a elaboração de um projeto, enfim, é uma conversa muito Intensa. Intensa. Intensa e extensa. Extensa, porque são detalhes cruciais, né, para você poder elaborar um projeto. Se uma ou duas coisas dessa daí você deixa passar, lá na frente para a pessoa pode gerar um desconforto, e aí a gente volta na neurociência que para o bem-estar da pessoa, para a saúde dela, essas Muda questões tudo. vai mudar tudo. E você sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Com essa popularização da arquitetura, principalmente nas redes sociais, o que tem acontecido muito são clientes que contratam um profissional, porque olha lá a rede social, acha lindo e tal, contrata o profissional, reforma e não se sente em casa. E aí busca, eu canso de receber aí solicitação de propostas para ir para esse apartamento que acabou de ser reformado, para mudar as coisas, para fazer com que aquela pessoa se sinta em casa. E eu vou te falar uma coisa, uma vez eu fui chamada num apartamento para fazer a elétrica lá, e a mulher também, ela tinha acabado de reformar, e ela e o esposo me chamou para conversar, para arrumar alguns pontos de luz e tal. Cara, a mulher chorou no apartamento. Por quê? Justamente, você fazer um projeto, né, você executar uma obra, não é simplesmente um projeto, uma obra, é um sonho de alguém. É um sonho. Tem pessoas que têm inúmeros empreendimentos, mas nem por isso você vai fazer qualquer coisa. Mas tem pessoas que é o seu primeiro apartamento, a sua primeira casa, onde ela vai estar com a família, às vezes a pessoa está até gestante, né, e tudo, é tudo novo ali para a pessoa. E no caso deles, era o primeiro apartamento, só que a mulher chorava desesperado, porque tinham feito um monte de coisa errada lá. E ela, na hora que a gente estava conversando e tal, ela falou pro esposo dela, ela falou, eu não quero morar aqui. Eu não me vejo morando aqui dentro, porque tudo que eu sonhei não é isso aqui. Virou um pesadelo para eles, entendeu? Além do tempo que demorou, foi feito de qualquer jeito, então, justamente. E muitas vezes a pessoa apresenta um projeto que é uma casa de revista, uma casa linda, mas a casa da gente não é casa de revista, não é o showroom. É casa para morar. Então, a casa da gente vai ter, sim, brinquedo espalhado. A casa da gente vai ter panela em cima do fogão. Tem tudo isso, entendeu? E a gente tem que entender isso e trazer de uma forma que seja prática, que seja suave. Verdade. Entendeu? Não pode... Eu tive uma cliente que a funcionária dela pediu demissão no primeiro mês. Eu fui lá fazer uma visita, levar um mimo e tal. O marido dela falou, olha, Débora, conversa com ela, porque a nossa vida tá um inferno. A gente não pode sentar no sofá que vai coisar almofada. Não é assim, calma. Não é para isso. É morar bem. É isso mesmo. É morar bem, né? Tem que encontrar um meio termo também dentro disso, né? Eu vou falar aqui, se a pessoa assistir, não leva no lado ruim da coisa, né? Mas a gente tava numa casa também que o filhinho tava brincando, a criança tava brincando, e acho que pingou um suor no piso. E ele já foi correndo limpar, falou, deixa eu limpar, senão minha mãe vai brigar comigo. Não então, pode. assim, senão você faz aquela coisa maravilhosa e você não pode fazer nada depois, né? Não pode. Então, isso é conforto? Não é. Pra ninguém, né? Porque até pros filhos ali é um lugar de... Exatamente. De Ele sofrimento. poder- tem que estar o tempo... entendeu? Vai Aquela ter que estar o tempo pressão, inteiro pressionado. preocupado. Não posso sentar aqui nesse sofá, não posso ir. É Verdade. ruim demais, né? Verdade. E aí fala pra gente aí, hoje em dia a gente tem muita doença aí, né, que vamos dizer assim, que tá em alta, né, infelizmente, né. Vamos ver se elas estão enquadradas na desregularização, como que é? Desregulação do ciclo Do ciclo circadiano. Vamos ver se uma dessas doenças que estão aí em alta aí tá relacionada a isso. Fala pra gente um pouquinho. Uma das doenças, a doença do século aí é o estresse e o burnout, né? Então, o estresse está
totalmente relacionado com a questão da insônia. Ah, mas só insônia traz estresse? Claro que não. Mas uma noite mal dormida e uma produção de cortisol feita de maneira exacerbada vai piorar muito a questão do estresse. Então, está totalmente relacionado. Como é que a gente melhora isso? Trazendo a iluminação correta para casa, um quarto com uma luz indireta, nunca luz direta, luz indireta, blackout. O quarto da gente tem que estar 100% escuro durante a noite. Qualquer tipo de iluminação indireta, nada de tela, né? Para a gente conseguir ter lá um relaxamento. Isso a gente ajuda muito. Burnout. Burnout é o estresse causado pelo trabalho. Porque, como nosso amigo mesmo falou, deita para dormir, fica pensando no trabalho, né? Totalmente ligado também. E aí vem aquela relação também da luz e do ambiente. As pessoas estão muito trabalhando hoje em home office. Entendeu? Home office dentro do quarto é o pior lugar que você pode ter, porque é o teu lugar de relaxamento e o teu lugar de trabalho. Então, você está sentada, você está deitada ali para dormir e está olhando lá no notebook, falando, esqueci de passar o e-mail. Aí levanta. Será que fulano respondeu? E não sei o que. O nosso cérebro, ele está o tempo inteiro trabalhando, entendeu? Então, totalmente relacionado o burnout a isso, mesmo para quem não trabalha em casa e principalmente para quem trabalha. Essa relação trabalho-casa, antigamente, era muito mais dividido. Hoje em dia, o trabalho da gente exige muito mais. Se a gente parar para pensar, a gente trabalha dia e noite. Verdade. É que antigamente você sai para trabalhar ou no escritório ou em algum local, mas não tinha tanto isso daqui. Exatamente. Então você chegava em casa e ó, agora não, você leva o trabalho para dentro de casa. Ficava o telefone fixo lá, o computador lá, hoje está tudo com você. Isso mesmo. Está tudo no celular, né? Então, assim, totalmente relacionado. Existe eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar os ambientes que a gente fala de ambiente de transição. O que é ambiente de transição? É um ambiente que a gente usa ali algumas ferramentas de neurociência para dar um insight no cérebro de que eu estou mudando de ambiente. Então, quando eu entro em casa, o que eu vejo? O que você vê quando você entra na sua casa? Qual a primeira visão que você tem? Eu tenho lá um tapete desacelera. Eu tenho lá uma luz no hall, que é uma luzinha gostosa, e eu tenho lá uma foto da melhor viagem da minha vida. Aí eu tive aquele dia super estressante, com um monte de coisa, furocando na obra, fechou curto, ninguém acha, tal, chama o gesseiro, quebra tudo. Estressante. Aí eu abro a porta de casa, desacelero, olho para aquela viagem que eu fiz com a minha família e falo assim, mas vale a pena. Vamos descansar que amanhã é outro dia. Legal. Verdade. Tem outras doenças também relacionadas, Vamos né? lá. Depressão? A depressão também, né? Depressão é totalmente relacionada com a questão hormonal. Fortemente relacionada com a questão hormonal, principalmente nas mulheres e principalmente nas mulheres que estão aí numa pré-menopausa e numa menopausa. A depressão tem, sim, claro, um fundo psicológico, mas ela tem um fundo muito maior hormonal. A pessoa que tem os hormônios, a questão hormonal desregulada, ela vai ter depressão. Inclusive, há pouco tempo eu tive acompanhando uma pessoa e aí um médico, quando olhou os exames dela, e falou assim, olha, com essa disfunção hormonal que você está aqui, você vai começar a pensar em suicídio. Por quê? Porque ela não produziu os hormônios que ela precisava, o mínimo para viver, né? Nossa. Então, é assim, a questão E hormônios, a gente está falando de todos os hormônios. A testosterona é um hormônio importantíssimo na questão da depressão. E existem outros hormônios. O próprio cortisol diminui a produção. Então, você vê o tanto de coisa que acarreta, né? Uma desregularização aí. E
a importância que você já tinha falado aqui da gente tirar um pouco a tela, né? Então, às vezes Sim. você tá lá com seu filho, né? Poxa, esse menino não fala com ninguém e não sei o quê. Toda a gente sabe que isso aí é uma realidade em muitos lares, infelizmente. Adolescente que fica no celular o tempo todo e enfim. Mas acho que isso também dá para a pessoa também dar uma ajustada ali. De repente, depois desse podcast aqui. Diminuir muito a tela, diminuir muito a rede social, principalmente a rede social. A gente tem aí duas vertentes, né? A rede social causa depressão, ela causa frustração. Por quê? Porque todo mundo é perfeito na rede social. Todo mundo é perfeito. Nenhuma obra dá problema na rede social, só a nossa. Então, assim, todo mundo é perfeito, todo mundo viaja, todo mundo só come bem, ninguém posta que está comendo arroz com ovo, né? Então, e aí... Uma saladinha. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Só que, principalmente para o adolescente, ele começa a se comparar com aquilo. Poxa, fulano é perfeito e tudo, ele tem tudo isso e eu não tenho nada. Então, isso é um fator grande. E existe aquela outra questão do celular, principalmente em uma das redes sociais, que ele desperta a dopamina. A dopamina é o hormônio da sensação de euforia, de felicidade, né? Só que é uma dopamina barata. O que a gente chama de dopamina barata? É aquele pico de dopamina que depois vai acabar rapidamente, que é a mesma dopamina das drogas. Isso mesmo. Quem usa droga, quem é viciado em um monte em jogos, tal. A rede social também faz isso. A quantidade de tempo que você fica no celular, ela é comparada a isso. E né? vicia, porque você está ali, você está aumentando dopamina. Você está aumentando dopamina. Você parou, cai. Né? Tanto que a gente fala que a dopamina barata é essa, e a melhor dopamina, a dopamina que te deixa saudável, é aquela que você produz quando você termina uma tarefa que você tinha dificuldade de fazer. É uma sensação, não é muito bom? É muito bom quando você entrega uma coisa que, nossa, aquilo estava na tua cabeça, você já achou que nem ia conseguir fazer, era difícil, você foi atrás e conseguiu. Essa sensação de felicidade é maravilhosa. Só que o jovem hoje, quem é viciado em rede social, em computador, em tela, não tá mais, não quer isso, porque o cérebro também não quer fazer, né? E às vezes o jovem também quer algo muito prático, pronto, né? É aquela coisa da hora. Eu não vou entregar a idade de ninguém aqui, mas um pouquinho, né? Na nossa época mais lá atrás, não tinha nada pronto, você tinha que fazer, né? O cérebro tinha que funcionar, pensar, raciocinar para você executar alguma coisa. E quando dava um problema, você pensou, projetou e na hora da execução deu um problema. Você tinha que, né, queimar os neurônios ali para poder resolver. O jovem hoje não. Google, como resolver tal coisa. Google, como... Isso aí é um... Não pensa, entendeu? Isso aí eu vou te falar que eu fui numa palestra sobre inteligência artificial. E se a gente entrar nesse assunto, aí eu mesmo saí da palestra dizendo assim, meu Deus, o que vamos ser? Mas a gente tem que aprender a usar a tecnologia para o bem, que ela também também pode ser muito boa. O que a gente falou, o mundo está evoluindo, é muito acelerado, é muito rápido as coisas, né? Mas a cada vez que ele acelera, a gente sente a necessidade de voltar para a natureza. De voltar para trás. Tem que ter o meio termo. Tem coisas, às vezes eu costumo dizer pro meu filho, né? Eu falo, não, essas coisas que tá chegando agora, você aprende daqui para frente, ó. Papai já trouxe você até aqui. Agora vai, porque, é muito... Se eu for pegar mesmo no celular para fazer tudo que eu tenho que fazer, da empresa, de obra... Eu não tenho tempo pra mais nada. Eu fico o dia inteiro no celular. Não dá. Então eu falei pra ele, daqui, vai, pode ir. E quem é que nunca chamou o filho pra ajudar? Ô filho, vem aqui, tô tentando fazer esse negócio e não tô conseguindo. O meu ainda não dá não, tadinho. Ele tem 4 anos. Até televisão. É verdade. Mas ele já sabe ligar a TV e ir lá certinho onde ele quer ir, ele sabe. Mas resumindo, a iluminação então ela não é só aquela cerejinha do bolo, né? Que todo arquiteto, todo eletricista faz ali e fala, show de bola isso aqui, né? Não é só isso, vai além. Não é só isso. A partir de hoje o sentimento vai ser bem maior, né?
é assim, sempre privilegiar a iluminação natural. A iluminação natural sempre vai ser a melhor, né? Então, assim, projetou, pensa, como é que eu posso ter aqui uma iluminação natural? Como é que ela pode me favorecer aqui nesse ambiente, tá? E aí, quando a gente não tem iluminação natural, que é a noite, que a gente vive a noite mesmo, não adianta que ninguém vai voltar para as raízes de dormir às 7 da noite, mesmo porque às 7 a gente está trabalhando. Ou fazer uma fogueira dentro de casa. Porque você vai pensar, pô, das 7 às 10, são quantas horas aí? Eu posso fazer mais alguma coisa? Usar iluminação inteligente. A indústria está aí muito ligada nisso e está anos-luz à nossa frente, né? Então, hoje, você já encontra no mercado lâmpadas que simulam esse ciclo solar. Até ia fazer essa pergunta aqui, simulação do nascer do sol. A gente tem aí algumas indústrias aí que já desenvolveram esse produto, inclusive tem escritórios que já usam isso, né? Esse tipo de iluminação. Outros preferem deixar a iluminação bem branca lá mesmo para produzir bastante cortisol e tal. Para as pessoas não ficar com sono no serviço. Para não ficar com sono. Eu comentei com você que na parte 1 que a gente está para visitar um cliente que está com essa situação. É uma fábrica, né, grande, e eles já têm essa peça, mas ela não simula o sol, mas ela tem uma certa sensibilidade ali em relação à claridade do ambiente. Eu acho que isso aí também contribui. Ela vai regulando, né? Vai regulando. Mas olha, pensa bem. A gente fala, mas a luz branca, mas imagina só, falando no chão de fábrica. Imagina o cara que trabalha ali o dia inteiro num maquinário que é perigoso, que qualquer acidente ele pode perder, enroscar a mão, tal. A gente sabe que tem esse tipo, né, esse trabalhador. Qual a melhor luz para ele? É a branca. Por quê? Porque ele vai estar o tempo inteiro alerta. É um cara, né, que não pode relaxar no trabalho, né? Agora, a pessoa que trabalha com criatividade, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar ali, não adianta ela estar estressada o tempo inteiro. Então, até eu esses dias estava conversando com um arquiteto e ele estava dizendo que ele estava trocando todas as lâmpadas do escritório porque ele colocou as lâmpadas, ele achou que precisava melhorar um pouquinho a iluminação e tal, e colocou as lâmpadas, acho que 3.000, ele tinha 4.000K e 3.000K. E aí ele percebeu que as pessoas pararam de acender a luz. Mas o que está acontecendo? Ah, não, a gente prefere ficar... Então, eles preferiam ficar na meia luz ali, mesmo, era numa sala que não tinha muita iluminação natural, do que acender aquela luz. Então, assim, mais uma vez, respeitar o indivíduo e entender em que momento você vai colocar cada luz, cada iluminação. Quer dizer que tem escritório, então, que tem, além da briga do ar-condicionado, tem essa briga. Tem a briga da luz, tem a briga do ar-condicionado, tem a briga da música. Também tem essa. Faz parte. E também aproveitando já, falando sobre iluminação, agora você vai poder, né, e vai saber que tipo de iluminação vocês vai escolher. Mas você pode utilizar, perfis, JR perfis. O tipo de iluminação você escolhe, que tipo de fita de LED você quer usar, mas os perfis você já tem um local certo. Perfil de sobrepor. Certo, Adriano? Tem perfil para luz indireta. Tem todo Nós descobrimos tipo. Aqui tudo isso hoje. A gente tem uns perfis aqui também, que foram feitos. Cadê o outro aqui? Deixa eu pegar. Acho que é o primeiro ali, ó. Esse primeiro aqui, ó. Olha a diferença desses dois aqui, ó. Tá vendo que a aba desse daqui ela é mais larga? Agora você, eletricista, não vai sofrer quando você for cortar esse daqui lá com o seu serrote. Fica aquela abazinha para fora, sabe? Que o pintor te ama. Fala tantos nomes bonitos quando ele chega na obra e vê isso. A solução aqui, ó. Desenvolver isso aí. Desenvolver a solução. JR Perfis, ó. Tem o preto, tem o branco também. Você vai passar bem agora, não vai ter mais xingo do pintor. Olha isso aqui também, ó. Aonde você não tem sanca para você colocar no canto da parede, ó. Isso aqui vai te salvar. Aí agora você tem essa aula, né, de iluminação. Aqui, ó. Essa aula de iluminação e com os perfis certinhos. Tem até esse aqui, ó. Ó, para você colocar o drive aqui dentro.
Ó, você pode colocar a sua fita de LED, colocar o drive embutidinho aqui quando for de sobrepor, não tiver forro para colocar o drive aí, ó. Gostou, Débora? Gostei, eu tô vendo isso aqui, é uma aplicação prática do que a gente estava falando. Quer ver? Me passa esse perfil aqui. Esse? Ó. Isso. Eu posso trabalhar com a mesma fita de LED, tá? A mesma temperatura, exatamente a mesma fita, com a mesma quantidade de lumens, no ambiente todo. Eu posso trabalhar numa sala e a mesma fita usando 2 fitas num perfil Dentro desse. de um perfil desse. Ou seja, eu tenho a mesma cor, eu tenho a mesma, só que eu duplico a quantidade de lumens por metro quadrado. Aí, ó. Aí, tá vendo? Tá vendo? Aquele que você pegou ali, que ele é um pouquinho mais profundo, né? É. Também tem aquela situação do LED ficar um pouquinho mais... Um pouquinho mais também, aí baixo. você ganha também na questão de lumens, né? Você ganha na questão de abertura de iluminação. Isso mesmo. Agora, você sabe que eu já tive uma cliente que eu tive que explicar para ela e passei muito, ela era uma senhora, e eu passei assim quase 1 hora explicando para ela que um painel de LED era melhor do que uma lâmpada incandescente, porque ela queria a lâmpada incandescente, porque a lâmpada incandescente sai luz por todo lado, então ilumina melhor. Então, assim, a gente tem que ter muito conhecimento para poder atender a todos os clientes. Mas é isso aí, ó. Aí o Robson puxou o assunto da JR, é muito bacana. Eu também ia puxar, acho que ele adivinhou, ele puxou. Mas é isso aí, a JR tá em parceria com a gente agora e nesse episódio veio lindamente aí a brilhantar. Veio a calhar. Junto com esse conteúdo aí que você trouxe, riquíssimo. Então, E eles têm toda a solução que precisa. Verdade. Aqui só tem uma pequena porcentagem. E tem eles uma caixa criam, cheia né, soluções dentro daquilo que é a Exatamente. sua necessidade na obra, entendeu? Eles fazem já os perfis com corte 45, já vem a peça até soldada, se você quiser, já vem tudo pronto. E isso interessante também, esse aqui, ó. Tem muita academia, né, usando. Esse aqui é uma moda. Então eles têm várias cores, né, desenvolvidas para essas situações aí mais arrojadas da academia também, né? Às vezes você vai fazer uma massagem aí, ó, você vai no, né, com aquela luz bem mais, você põe um perfilzinho aí assim, você ó, um entra na acrílico cromoterapia. Azul, um azul, vermelho, tem várias cores lá, ó. E JR Perfis. Você sabe que a neurociência, a gente sempre ouviu falar em psicologia das cores, né? E a neurociência agora consegue provar isso, de que cada cor estimula uma parte do cérebro. Aí, ó. É muito legal. Eu já vi alguns banheiros, o pessoal costuma pôr, às vezes, um spotzinho só. E aí eles fazem isso na hora que vai tomar banho ali, entendeu? Mas aí deixa várias cores, né? Fica vermelho, amarelo, azul. Tem até um chuveiro que faz isso. Aí você tocou num assunto interessante. Banheiro, iluminação de banheiro. Às vezes a pessoa não dá a menor atenção para isso. É super importante a iluminação de banheiro. Você tem lá uma luz de trabalho, que é a luz que você vai se barbear, a esposa vai se maquiar e tal. Nessa parte aí, deixa eu te perguntar, LED em cima do banheiro ou atrás? Nunca em cima. Em cima do espelho, aliás. Nunca em cima e, nesse caso, nem atrás. É luz frontal. É sempre a luz... Se eu pegar uma luz aqui... tá, sempre aqui. Junto com o espelho, então. Sempre junto. Se a gente colocar uma luz aqui, ó... A gente tá lindo aqui hoje, porque a gente tá com uma luz aqui de frente pra gente. Por isso que a gente tá bonito hoje, viu, pessoal? Se eu colocar uma luz aqui, eu vou fazer sombra. Na olheira, eu vou fazer sombra aqui, ó, no bigode. Eu vou envelhecer uns 10 anos. Então, a luz de cima, ela sempre vai deixar você com um aspecto de cansado, com sombra. A luz atrás, você não vai... você mesmo vai fazer sombra para ela. Então, assim, banheiro, luz frontal no espelho, que é uma luz de trabalho. E, dentro do box, aquela luzinha gostosa. Eu tenho um monte de cliente que fala para mim, olha... Eu 2 circuitos, tá? 2 circuitos. Um dentro, banheiro um são fora. 2 circuitos. 2 circuitos. No mínimo, né? É. Por quê? Tem um monte de cliente sem paralelo no banheiro. Não precisa de paralelo. Sem paralelo, mas olha, a luz do box separada. Uma luz fraquinha, gostosa,
pontual. Tem um monte de cliente que fala para mim que toma banho, apaga outra luz e toma banho só com aquela luzinha do box. Quer momento mais relaxante que esse? E quando a pessoa quer colocar a lâmpada do lado do chuveiro? Normalmente é o contrário do chuveiro, né? Não, eu coloco dentro do box. Então, mas aí você tem aqui o chuveiro aqui, você coloca a lâmpada aqui tem que ser fora do chuveiro, senão não senão ele vai fazer a sombra, né? Vai pegar em cima dele. Já peguei várias situações, o cara quer, não, quero pôr aqui uma... Não, vamos pôr as duas aqui, melhor. Aí fica bem mais... Quando a gente faz o projeto, são muitas variantes, tá? A gente está falando aqui, focando só na neurociência, mas a gente faz um estudo também pelo ângulo de abertura da lâmpada. Então, sabe aquele spotzinho que a gente bota lá no corredor, que vocês falam assim, nossa, mas por que tanto? Isso é pouco? Cada tipo de lâmpada tem um ângulo de abertura. Então, é feito um estudo. Então, eu tenho qual é o meu ângulo de abertura dessa lâmpada? É 30%. Então, eu vou saber, quando eu chegar lá a 1,70 m, que é a altura média do brasileiro, não é a minha, quanto é que esse foco já abriu para eu poder ter outro na mesma... em que distância eu preciso ter outro no mesmo raio para ele chegar e eu não ter áreas de sombra. Exatamente. Mesmo. Então tem muito isso também. Às vezes o cara quer iluminar o box todo. Você acabou de quebrar uma regra que em toda obra se vê. Não, é 50 centímetros. Não existe. É 70, é 90. Depende da lâmpada que você vai usar. E agora a gente está usando uns spotzinhos. Não vou fazer merchan, mas agora tem no mercado, acho que o Robson acho que já usou ele, que a gente está usando. A gente está usando na manhã. Que delícia de luz. Ela não agride os olhos, você pode olhar que não agride os olhos. Tem um foco de abertura enorme e é desse tamanho. E até porque são 3 lâmpadas no conjunto. Tem de 2, tem de 3, é desse tamanho. Você olha para ela, você não dá nada. Mas o ângulo dela, o raio dela de abertura é ótimo. Então, assim, sempre informação completa. Não adianta a gente ir em meia informação. Que cor que você quer a luz? Não é só a cor da luz. Para que essa luz? Em que momento eu vou usar essa luz? Entendeu? Qual pé direito? Quando é como é que eu vou usar esse ambiente? Primeira situação, como é que eu vou usar esse ambiente? O banheiro que a gente estava falando é clássico. Como é que eu vou usar? Eu vou usar em que momentos do meu dia? Eu vou usar de manhã para fazer a barba e vou usar à noite para relaxar. Como é que eu vou ter uma iluminação só? Não dá. Entendeu? Sala. Eu tenho um momento que eu vou receber uns amigos, que vai ter aquele monte de gente e tal. E eu tenho um momento que eu vou ver televisão, minha mulher, vai cada um roncar para um lado, né? Porque não tem jeito, trabalhou o dia inteiro. Eu quero relaxar. Como é que eu vou ter a mesma iluminação? Você quer ver um exemplo clássico? E aí, toda vez que eu falo isso, as pessoas param para pensar e falam... A iluminação, no comércio, ela é usada para ditar o nosso comportamento há muito tempo. E a gente não percebe. Vai numa rede de fast food, num Habib's. Como é que é a iluminação do Habib's? Aqueles painéis grandes de LED, tudo luz branca ou neutra, né? Por quê? Porque ele quer que você coma e vá embora. É rotatividade, é fluxo. Agora, vai num happy hour, tomar uma cervejinha com os amigos. Aquele lugar que você senta na mesa e, pede porção e pede cervejinha e você fica horas. Você fica num lugar super iluminado. Como é que é a iluminação lá? Às vezes é uma luzinha na mesa. Iluminação baixa. Por quê? Porque você se sente à vontade, se sente confortável. Então, sai daquele estresse, daquela loucura do dia a dia. Então, se você parar para pensar, a gente já vive isso há muito tempo, só que não se deu conta. Verdade. Você vai no shopping ali, às vezes você fica horas e horas lá dentro. Você não sabe nem por quê. Aí vai a iluminação. Exatamente. Mas é porque, como a gente falou, se você fala o termo neurociência, muita gente vai se espantar. Isso aí deve ser... Mas trazendo dessa forma, né, mais prática, trazendo dessa forma mais clara, eu creio que vai passar a interessar muito mais pessoas, né?
Claro, com para poder certeza. entender cada vez mais sobre a neurociência. O mais importante aqui, para a gente começar, é que as pessoas entendam que existe, o que é e que é importante, né? E aí, cada um vai seguindo para o seu lado, vocês, como eletricistas, vão ter um entendimento melhor, o arquiteto também vai buscar outras coisas. Tem arquitetos hoje especialistas, o paisagista se especializa em biofilia, e aí cada um vai se especializando naquilo que gosta mais de fazer, né? Mas eu acho que o resultado final, que é trazer o bem-estar para o cliente, é o que tem que estar ali em primeiro lugar. E para a gente também, né? Que é bom a gente conhecer, para a gente levar para... Tem um monte de gente que vai trocar a lâmpada de casa essa semana, hein? E aí, você sabe onde você vai comprar, né? Você Pronto, vai comprar lá na deu SD, certinho, na SD-ROM Materiais Elétricos. Olha lá. outra Fala coisa... que viu o podcast, vai lá. Isso, ó, Aí, o código, eu vou deixar um código para vocês ir lá amanhã, hein, ó, Tiane. O código vi lá no Sem Tensão. Eu vi os perfis da JR, vai ter lá na loja também. Pronto. Agora a gente tem a Já parceria. vai o Você vai combo. divulgar isso no meu Instagram, o pessoal vai... Aí já vai o combo já, ó. E a gente vai fazer um pacote aqui com a Débora para ela apresentar aqui pra gente uma planilha aqui, né? Uma planilha não, uma apostila, né? Uma apostila. E aí o pessoal já contratar ela para fazer o projeto também. Exatamente, Pronto. fazer todo um Opa, pacote, né? tá Vai tudo... dar certinho. E a gente vai falar também um pouco agora do nosso parceiro aqui, a Salf, que para tudo isso aqui que a gente está falando, a gente precisa de infraestrutura, né? Então, se falou em infraestrutura, Principalmente infraestrutura. temos Verdade. que ter a infraestrutura com qualidade aqui, a nossa parceira Salf. Tem uma série de produtos também aí, desenvolver uma solução para todos os problemas, né? As dores, né? Vamos dizer assim. Tem a calha que roda pé, tem a calha em aço inox para alguns ramos aí de atividade que exigem o inox, né? Tem a famosa eletrocalha perfurada, enfim. São parceiros aí, além da parceria, tem a qualidade no produto, não tem rebarba, então pode colocar a mão, não machuca a mão. E tá com a gente aí desde sempre. E obrigado mais uma vez pela parceria, Salf Isso aí. Eletrocalhas. Pensou em calhas, pensou Salf, e a Salf é na SDO, Materiais o primeiro Elétricos. nome que já vem na sua cabeça, Salf aí. Eletrocalhas. Conhecer a Salf? Não conhecia, não. Depois você vai dar uma olhadinha aí, você vai ver que de fato o que a gente fala aqui, a amostra tá aqui, é o que é, tá? Não é só porque é amostra. Geralmente, quando é assim, eu falo pro meu eletricista, qual que eu compro? Pronto, aí, ó. Mas essa daí, tá com selo de garantia aprovado. Não, porque, ó, vamos lá. A Salf é top. Eu tô brincando, mas é verdade. A gente tem que respeitar o profissional, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa... Robson trabalha comigo e sabe disso. Toda vez que eu uso um material novo, eu vou lá e pergunto, e aí, o que você achou? É bom de trabalhar? É ele que tá usando ali, né? Entendeu? E quantas vezes o profissional vira para mim e fala assim, olha, eu usei um outro de uma outra arquiteta, numa outra obra que é bem melhor que esse. Opa, qual que é? Me passa. É assim que a gente vai trocando as informações e vai melhorando. E vai fazendo dar certo, é isso mesmo. Né? Isso é Agora, legal. essa questão, quero voltar um pouquinho só em algo aqui. Sobre pessoas, né, que têm o aspecto autista. Essa parte da neurociência, da iluminação. O que a gente pode tirar, né, de todo esse conteúdo aí para beneficiar essas pessoas, né? Ou o que a gente pode evitar de fazer, que pode ser prejudicial aí para essas pessoas. Criança, adulto. A criança ou a pessoa com aspecto autista e também pessoas com TDAH, com algum distúrbio desse sentido, na verdade, o cérebro delas é que funciona de uma maneira diferente, né? A gente tem escutado muito aí dizer que não tem certo, não tem errado. Autismo. Então, a gente precisa sempre diminuir a quantidade de estímulos, né? Então, aquela luz intensa em cima, sempre luz indireta, sempre locais com que ela se sinta segura. Como é que ela vai se sentir segura? Com a luz aconchegante, com menos... Você quer ver uma coisa que o nosso cérebro interpreta como
perigo, são coisas pontudas. Então, tudo que é pontudo, tudo que o nosso cérebro vai interpretar como uma lança. Porque é a nossa genética lá de trás. Então, assim, o que é um ambiente confortável para essa criança? É um ambiente com poucos estímulos visuais, com uma iluminação indireta, suficiente, e aí a gente pode também aí dosar mais de a gente chama aí de mais de um momento, né? Então, ter aquela luz um pouco mais forte em quantidade de lumens, para o momento do dia, que ela está ali brincando e tal. Ter uma lâmpada mais fraquinha, mais confortável para a noite, né? E nunca questão de celular, essas coisas dentro desse ambiente que é o ambiente dela, né? Eu falo isso porque eu tenho um filho, né? Que ele tem o autismo também. E a gente, quando descobriu, a gente teve que se readaptar em muita coisa. Tanto que celular mesmo, né? Ele só mexe no fim de semana, mas tem um horário ali controlado. E a gente foi percebendo muitas coisas. Essa questão da iluminação, como a gente está falando, depois que você cria uma rotina, né, para pessoa, no caso, você não pode alterar essa rotina tipo do dia para a noite. Ele acorda de manhã em casa, ele acorda de manhã quando não tem aula. Aí ele pega os brinquedos dele ali, né? Toma o café, ele pega os brinquedos dele lá no quarto. Ele gosta muito de futebol. Então ele coloca os bonequinhos como se fosse um jogo de futebol ali. Só que se entrar alguém no quarto, ele já fica nervoso. Por quê? Porque eles vivem o mundo deles. Ele vive o mundo deles. Então a gente foi se adaptando a algumas coisas. Um exemplo, para ele jogar videogame, quando coloca para ele jogar, ele só joga futebol. Então a minha esposa coloca assim para ele jogar durante o dia, entre 1, 2, 3 da tarde ali no máximo, né? Ele joga 3 jogos todos os dias. Porque é a rotina que ele criou. E aí a gente precisa controlar isso, porque se ele fica muito tempo na televisão até tarde da noite, ou celular, a gente começou a perceber que isso atrapalhava ele. Ele ficava a noite sem dormir. Porque até ele conseguir desligar, até o cérebro conseguir, era muito complicado. E aí a gente também foi mudando a questão da iluminação. A gente pôs uma lâmpada no quarto, que ela é de automação, então a gente põe uma luz, né, indireta, mais um azulzinho bem clarinho, uma coisa bem mais tranquila, para ir conseguindo desligar ele aos poucos, né? Para ele poder ele vai dormir. criando o mundo dele, né? Então, assim, o que você falou da quebra de rotina é super importante. E a quebra também, porque a quebra, inclusive, de mudanças dentro de casa. Há pouco tempo eu fui chamada a fazer um projeto, né? E aí eu tinha uma criança, e a mãe falou, olha, eu preciso tornar o quarto dele mais seguro e tal, mas tem que ser feita de forma sutil também. Eu não posso fazer, sabe, aquela grande transformação, porque ali é o mundo dele, é onde ele se sente seguro. Então, se eu entro lá e mudo tudo, ele vai se sentir perdido e o negócio vai ser pior. E outra coisa, não adianta a gente criar um mundo. Essa criança, ela já tem uma tendência muito grande de viver ali no quarto, fechada, tal. O mundo dela, a extensão do mundo dela é a casa. E ali da casa para fora, você sabe que é todo um trabalho para ela se sentir segura, não se sentir ameaçada. Como é que eu faço uma casa que não tem nada a ver com esse quarto dela? Como é que é quando ela sair do quarto, que ela passar pelo corredor para chegar na sala, como é que ela vai se sentir? Então, é um projeto que tem que ser feito com muito carinho, muita empatia, muita sutileza, usando aí algumas ferramentas que a gente tem aí de neurociência para usar com muito cuidado, porque a percepção dela tem que ser sutil também. E até você também se aproximar da criança como uma amiga, né? Para poder, quando tiver algo novo, conseguir apresentar para essa criança isso, né? Exatamente. Você vê que um negócio tão, assim, pra gente, né? Tão banal, tão simples. Um desses bonequinhos que é o goleiro dele, que ele joga, quebrou o braço. E é um bonequinho que você balança, ele sacode, mexe tudo. E aí minha esposa falou, pô, você tem que arrumar o braço desse bonequinho aqui para ele, né,
pôr lá no jogo dele. Eu falei, eu consigo colar, só que se eu colar, o braço não mexe. Aí ela falou, então não vai dar certo, porque é o goleiro dele, como é que o goleiro não vai mexer a mão? Pra gente, colou o braço, tá inteiro, coloca ali. Você arrumou o brinquedo, né? Mas... Pra ele não, entendeu? Claro Então, em toda mudança que você for fazer, tem que ser minuciosa, porque sair um pouco daquela rotina, até para apresentar algo novo, nossa, tem que ter bastante tempo para você ir conversando, ir mostrando, passando essa confiança para a criança sentir, a pessoa sentir que aquilo também é seguro, né? E vai ser benéfico para ele ou para ela. Não, então é um negócio, assim, viu? Eu tenho um sofá cinza claro em casa, eu troco, boto um azul escuro. A criança entra e olha aquilo, o mundo dela... É verdade. Você mudou tudo a história. Mudou tudo a história, entendeu? Pra gente então, é um simples sofá. Né? Exatamente. Então, assim, a iluminação pode ajudar muito dessa forma, né? Iluminação indireta, vários níveis, mas não só a iluminação, como o projeto como um todo. É um projeto que tem que ser feito com muito empatia, muito cuidado, né? De preferência também. É um projeto que é bom ser feito em conjunto com os pais e também com outros profissionais que acompanham essa criança. Então, é um projeto multidisciplinar. Show isso aí. Show de bola. Aí você vê onde a automação, né, ela entra em tudo isso aí, né? A gente consegue fazer uma automação, um sincronismo com as temperaturas de cor, né? A gente fala de cor, mas você já falou que não é só cor. Não é só cor. Não é só cor, mas aí tudo você falou, por exemplo, de uma pessoa com mais idade, né? Também tem essa questão também do aspecto de autismo. Então, assim, a automação você consegue jogar tudo isso aí. É claro que você vai ter que ter uma luminária lá muito bacana para você fazer tudo isso. Fazer tudo. Não, mas você não precisa ter você não vai ter uma luminária, você vai ter cenas. Luzes, né? Você vai ter cenas. É verdade. Tomar cuidado para não transformar aquilo num shopping center, né? Num showroom. Num showroom. É lógico, né? Fazer isso com sutileza, com sutileza, ali, com técnica, mas você tem cenas. E aí, até para automação é legal, porque você fala assim, cinema. Aí apaga as luzes, liga a televisão e aquela luzinha indireta, que é super... Sabia que... Leitura. Você sabia que não é bom assistir televisão no quarto totalmente escuro? Não sabia disso. Vocês sabiam? Não sabia. Por quê? A gente tem bastonetes na nossa visão, dentro do nosso olho tem bastonetes. Cada vez que você recebe uma coisa de luz, sabe quando muda a televisão e você recebe aquele impulso de luz, vai queimando os nossos bastonetes. Então, isso prejudica a vista. Então, vai ver televisão, uma luzinha indireta, fazendo ali, pode ser no fundo do rack da TV, pode ser no ambiente, mas sempre uma luzinha ali para proteger o olho. São informações aí que você ia ter que ficar pesquisando no Google. Aí você vai achar no podcast sem intenção. Pronto. Em vez de dar um Google, dá um podcast sem intenção lá que pronto, você vai achar. E tem algum projeto assim que você, de iluminação, né? Que você considera que é difícil de acertar? Olha, difícil de acertar, não. Mas a gente tem aí o caso de alguns clientes que são muito reticentes, né? Que é o caso aí dos clientes os mais idosos, que tem muita dificuldade, você explica, tal. Mas eu quero a luz branca, eu quero... Então, assim, tem essas questões, né? Agora, quando sabe que a planta luminotécnica é a última planta que a gente faz do projeto, né? É a última. Sério? Porque ela vai depender toda da disposição dos móveis, ela vai depender de tudo isso. Eu não faço a iluminação e depois eu boto o sofá embaixo, né? Então, ela é a última que é feita. Então, assim, não é difícil, mas também não é uma coisa que possa ser feita de qualquer jeito. Tem que ser muito bem estudada, tem que entender quem vai usar, né? E está muito atento aí também com o que tem de lançamento, porque cada vez mais a gente tem mais recurso. Existem desafios, né? Então, assim, se você vai projetar para uma residência, é uma situação, se você vai projetar para um comércio, é uma outra situação. O que é que esse comércio quer?
né? Como eu falei do restaurante, o que ele quer? Ele quer que a pessoa permaneça ou ele quer que seja rápido? O que ele quer que a pessoa preste atenção? Né? Se você começar a estudar neurociência comercial, você não entra mais no shopping. Você vai falar, cara, eu fui enganada a vida inteira. A gente é marionete na mão deles. E entendeu? Então, assim, existem desafios. Então, tem que ser tudo muito bem estudado também para não fazer o efeito contrário, né? Certo. Mas eu gosto de um desafio. E se você quiser falar, qual foi o projeto que mais te desafiou nessa questão de iluminação, assim? O que mais me desafiou, eu não diria, mas eu vou dizer assim, o que mais foi depois que eu comecei a estudar, os primeiros projetos que eu comecei a desenvolver já com base... Aplicando já. Já aplicando. Então, isso foi muito desafiador. Porque você, às vezes, você quer fazer de um jeito, mas aí você fala, não posso fazer isso, que não vai ser legal, vai ficar bonito. E contra aquilo que você mesmo queria. Porque às vezes você fala assim, olha isso. Não. Então, assim, dar um passo atrás, entender que eu não sabia nada, entendeu? E começar a olhar de uma forma diferente. Então, os primeiros foram, assim, mais desafiadores nessa questão. Errei em alguns, ainda bem que eu tenho um eletricista bom lá para consertar. Elétricas Galvão. Assim, errei em algumas coisas, experimentei, né? Errei na questão de experimentar e não ser bem aquilo. Então, assim, o começo foi bem difícil. Hoje, eu acho que é muito tranquilo essa parte de residência, né? A parte comercial é uma parte que hoje eu não trabalho tanto, mas é uma parte que eu também gosto bastante, então é desafiador, mas é gostoso de fazer. Mas eu acho que é isso, foram os primeiros. Os primeiros, assim, foi bem complexo, porque é bastante informação, né? E eu estou falando só um pouquinho para vocês. Imagina aplicar tudo isso num projeto, e quando você entra, você imaginava isso tudo? Não. E é o que, assim, e não é só aplicar, né? Demanda mais tempo na elaboração do projeto, então você se dedica bem mais naquilo que você está fazendo, né? Você agrega uma bagagem e tem que pôr tudo ali. E hoje no escritório, eu tenho 5 arquitetos que trabalham para mim, né? Fazem parte da minha equipe. E aí eu tenho os arquitetos que fazem a elaboração do projeto, eu faço todo o conceito, eles fazem a elaboração, e aí eu vou corrigindo. Então, assim, até dentro do escritório, essa questão hoje já é uma cultura, né? Mas até isso, não, essa aqui não vai ficar bom, muda para cá. Para eles também se adaptarem dentro disso. E aí, entrando mais para uma questão, a gente sabe que você já falou bastante assim, na questão que você faz a entrevista com o cliente, você usa... Né? Eu acredito que a maioria dos arquitetos, né, eles não aplicam o que ele gosta. Mas eu vou fazer uma pergunta agora, 2 perguntas. Uma, primeiro, você usa mais por sua preferência, tá? Prefere uma iluminação mais moderna, uma mais clássica? Eu prefiro uma iluminação limpa, mais limpa, moderna. Assim, meu estilo seria um estilo mais contemporâneo, né? Mas eu gosto da iluminação limpa. Meu sonho é ter um cliente que aceite fazer só iluminação indireta. Minha mãe entra na minha casa, essa casa é escura. Mãe, minha casa não é escura, minha casa é para descansar, é para relaxar. Mas aí eu tenho que entender que também ela absorve muito menos luz que eu, né? E existe alguma tendência de iluminação que você tem te inspirado assim hoje? Tendência. Quando a gente fala de tendência, a gente tem que entender assim, que a tendência na arquitetura não pode ser a tendência da moda. Porque a moda, esse ano você compra meia dúzia de camiseta verde que está na moda, o ano que vem você compra meia dúzia vermelha. A arquitetura não, a arquitetura é feita para durar. Então, a gente precisa sim seguir tendências, mas tendências comportamentais. Então, o que eu quero dizer com isso? Como é que a sociedade está se comportando para que eu leve isso para dentro da casa do cliente? Que é a questão da cozinha conceito aberto, por exemplo, que há uns anos atrás era aí
uma interrogação para o cliente, hoje já não é mais, porque a família tem que estar ali junto e tal. E a tendência na iluminação é a tendência em entender como a iluminação pode ser aí, em vez de ser o vilão que ela estava sendo até algumas décadas atrás, como ela pode ser aí o nosso grande aliado no bem-estar. Ah, legal. E uma outra coisa, que agora você falou uma coisa aí que deu um start aqui na minha cabeça. A gente participa de feiras, né? Expo Elétrica, Expo Lux, a FEI como a gente foi. E o arquiteto, ele também participa das feiras, certo? Ele fora do país, em outro estado, em São Paulo, sempre está envolvido em algumas feiras, até dentro dessas tendências, né? Assim, como que então vai ser, tipo, uma tendência que é passada ali na feira, ela é uma tendência para agora ou ela é uma tendência para anos? Porque muitas coisas que vocês veem ali, vocês podem aplicar nos projetos, na parte decorativa do cliente. Como que fica isso? Isso depende muito do arquiteto, da percepção do arquiteto, tá? As coisas vão sair de moda, vão voltar, isso com certeza sempre. Mas existem materiais que eles ficam muito datados, que a gente chama, né? Então tem coisas assim que são muito, muito modismo, que daqui a pouco você não vai querer mais. Então, principalmente o que você vê muito rodando por aí, tudo muito igual, aquilo é modismo, né? Então, é isso, é saber entender. Qual é a melhor coisa? É você usar material bom e, você quer ver? Vamos puxar agora para o meu lado aqui, para biofilia. Vamos falar em revestimento, por exemplo. Qual o melhor piso para a pessoa ter na casa dela? Que traz mais conforto acústico, conforto térmico. É o piso de madeira, que é um elemento natural. A pedra é um elemento natural. Outro dia eu fui fazer um projeto num apartamento ali numa travessa da Avenida Paulista, e o apartamento é de 1959. Foi construído em 1959. E o hall do apartamento foi feito em 1959. Chão de mármore, parede de madeira em com boiserie, super atual. A única coisa, a madeira era um pouquinho escura, tal. Falou, se lixar isso aqui, parece que foi feito esse ano. Super atual. Entendeu? Super atual. Por quê? Porque não é modismo. Não é modismo. É um estilo com materiais de boa qualidade e que vai ficando aí, vai se perpetuando. Entendeu? Então, assim, vamos falar de iluminação, aquele lustre muito tendencioso, olha, isso aqui está na última moda, tal. Tudo bem que o lustre é fácil, é só chamar o eletricista, ele vai lá, tira um e bota outro, né? Mas coisas muito marcantes, assim, você pode ter certeza que daqui 2 anos o cliente cansa, você não quer mais, e aí isso é a tendência que eu não gosto de seguir. Entendi. Agora, a tendência de comportamento, a tendência da LED, da luz indireta, do perfil, usado também com sabedoria, não precisa também fazer um ripado de perfil, né? Que a gente vê muito exagero aí, tudo usado sabendo dosar, né? Sabendo dosar, usando com propriedade técnica. Isso tudo é uma tendência que vai se perpetuar, porque ele tem uma aplicabilidade técnica, ele é uma coisa que não é uma coisa muito marcante, né? E vai... Legal. Isso Vamos aí. para aquele bate-bola? Vamos lá. Bora. Vamos lá, então. A gente vai fazer um bate-bola aqui, ó, com ela Vamos aqui. lá. Vamos ver. Mas é isso aqui, ó, é mais as preferências dela, não que ela vai aplicar na sua casa, gente. Isso aí Bom, vou fazer a pergunta e o Rosa faz outra, tá? Tá Luz bom. quente ou fria? Quente. Luz direta ou indireta? Indireta, sempre que eu puder. Luz natural ou artificial? A natural, com certeza. Iluminação suave ou intensa? Suave. Suave. Depende do momento, né? Às vezes precisa ser intensa. Então, isso depende do momento. Essa eu vou te perguntar, eu já quase que sei a resposta. Vamos lá. Iluminação pendente ou embutida?
Depende do momento. Né? Não é gostoso um jantarzinho com um pendentezinho ali, aquela luzinha pontual, focada, com né? certeza. Mas tem hora que não dá, então depende do momento. Usado com sabedoria. Isso. A outra é uso de dimmer, sim ou não? Sim. Apesar de ter alguns clientes que não gostam de ficar, mas agora com automação ficou mais fácil, Resolveu, né? Dimmer com automação. LED ou halógena? LED. Deixa eu ver. A 9. A 9. Não, essa eu fiz. Destaque o ambiente? Fiz. Fez? Não. Não, a 9 aqui é porque você mudou, então. Qual que é a do destaque? 8. A 8? Luz de destaque ou ambiente? Luz ambiente para o conforto e de destaque para valorizar aquele detalhe que eu coloquei no projeto que fez toda a diferença. A gente já mais ou menos sabia que ia partir para esse depende aí. Mas é legal. E, como todo eletricista tem os vícios, não sei se você já chegou a ver nos nossos episódios aí, eletricista tem vício. Chegou num lugar, já olha pro teto. Já olha tudo, é lógico. Igual arquiteto também tem esses vícios aí? Arquiteto tem 2 vícios. Um é de olhar, o outro é de passar a mão. Então a gente fala assim, ainda bem que a gente é arquiteto, né? Porque se fosse médico, ia ver as pessoas, ia passar a mão. Passar a mão em tudo, olhar por baixo, né? Quantas vezes eu atravessei a rua, vi alguma coisa, um prédio, nossa, que bonito, atravessava a rua e ficava olhando por baixo, assim, para ver como é que foi feita a fixação do brise, que material que é. Então, assim, é olhar e também e ver defeito, né? Como a gente vê defeito? Pelo amor de Deus, fala a verdade. Vocês têm um olhar que acho que é só vocês que têm. A gente chega na obra, o marceneiro, o empreiteiro, fica todo mundo desesperado. Fala, ixi. Chegou. Apaga a luz. Mas a gente vê defeito demais. Você sabe que teve uma época, a gente tinha um grupo grande de amigos que a gente viajava para... Meu marido andava de motocross, então a gente tinha... E aí teve uma época que ele falou para mim, para de dar palpite na casa das pessoas. Vão parar de convidar a gente. Eu falei, mas eu não tenho culpa. A pessoa me convida para jantar, a mulher vira para mim e fala assim, o que você acha dessa parede? E se eu trocar esse sofá? Eu respondo, mas o marido fica olhando bem. Mas faz parte da profissão, né? Você quer um conselho ou uma consultoria? Então. A consultoria você vai cobrar, né? E o conselho? Contrata um arquiteto. Boa. Boa. Mas é isso, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui nesse episódio. Acredito que a gente vai ter... Eu tô anotando aqui tudo, você viu anotando, né? Tem muito conteúdo aqui pra gente depois trabalhar. E eu acredito que a galera que vai assistir aí vai se identificar com cada ponto que foi falado aqui, né? E foi muito rico esse episódio, esse conteúdo, né? Que bom. É muito Espero bom que você poder tenha gostado colaborar. também, né? Gostei do bate-papo aí. Nem fiquei nervosa. Ficou sem intenção. Fiquei sem intenção aqui. Imagina, uma pessoa que anda em vários ambientes aí que a gente... Você acha que eu não vi lá? Eu vi lá no seu Instagram. Não, mas é diferente, né? Fala pra gente um pouquinho daquele prêmio. Você tem um prêmio lá bacana. O ano passado nós fomos premiados, né? Eu faço parte do Polo de Arquitetos de Alphaville, que é um grupo de arquitetos, né? E o ano passado nós fomos premiados como escritório de destaque. Esse ano... Não sei se o Robson já está sabendo, acho que já. Eu estou abrindo um outro escritório, vou manter meu escritório ali no Parque Continental hoje, que eu fico ali bem na divisa, que eu trabalho em Alphaville, eu trabalho em São Paulo. Então, eu fico ali bem na divisa. Mas, a partir da segunda quinzena de janeiro, a gente vai ter mais um escritório em Alphaville. Que legal, parabéns. E se Deus quiser, esse ano a gente vai caminhar para outro prêmio aí. Dia 12 tem o lançamento do anuário, que é o anuário do Polo de Alphaville, onde tem os arquitetos em destaque, e a gente vai estar lá. Isso aí, parabéns. Estamos na torcida aí, vai dar certo. Se Deus quiser. A gente está trabalhando para isso, né? É isso aí.
Muito legal. Mas foi muito, muito bom estar aqui com vocês, muito legal. O Robson já trabalhou bastante comigo, sabe que eu gosto muito desse bate-papo. Eu sou aquela arquiteta que chega na obra, quer tomar café. É isso mesmo. A gente fica conversando lá. Ele leva a garrafa de café ou sempre... Mas eu gosto de tomar café, eu gosto de entender, eu gosto de perguntar, gosto de saber as dificuldades, que o papel aceita tudo. E eu tenho uma bagagem, assim, eu trabalhei muito tempo também, não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei muito tempo com estandes, com cenografia, e eu fazia parte da montagem disso, né? Então, eu trabalhei muito na obra. Então, eu gosto muito de entender como é que o negócio é feito. Sabe a dificuldade, né? A dificuldade, entendeu? Porque muitas vezes é bonito, mas o resultado não vai ficar bom, porque é dificuldade técnica e tal. Então, eu gosto muito dessa troca de conhecimento. Foi muito legal estar aqui com vocês, mostrar aí abrir esse leque aí, explodir a cabeça, porque... realmente explodiu a cabeça, né? Explodiu pro bem, né? Explodiu pro bem, vocês vão começar a olhar diferente. A hora que vocês pegarem um projeto, agora vocês vão falar, essa luzinha aqui. Então, assim, é muito legal poder contribuir com isso, disseminar aí essa cultura, né, de ver a iluminação de uma forma diferente, né? E também é muito bom ver vocês aí, que eu sempre aprendo um pouquinho com vocês também. Compartilhando experiências. Eu costumo dizer que cada episódio eu aprendo um pouquinho mais. Poxa Verdade. vida, né? A gente tem Verdade. esse tempo todinho de podcast, todinho não, né? Tinha bebezinho ainda, mas cada episódio a gente tem aprendido demais aí com a galera que tem vindo aqui. E só enriquecendo, né, os nossos conhecimentos, na verdade, aliás, conhecendo cada vez mais cada assunto que a gente traz, e a gente vem enriquecendo o nosso portfólio, né, você já chega na casa de um cliente diferente, né, você já chega com assuntos totalmente diferentes. Não, exatamente. Isso faz toda a diferença. Evoluindo, né? Faz toda a diferença, porque para o eletricista isso também é importante, né? Porque todos que estão acompanhando aí já viram pessoas que trabalharam no CLT, trabalharam na área industrial, automação, perfil, então cada um tem sua especialidade. E aí agora a gente começa a migrar, né, para algo que até o momento era algo fora do nosso contexto, mas que a gente entendeu que faz toda a diferença, né? É muito importante também entender essa parte aí, porque vai a partir de hoje agregar também na nossa execução de projeto aí no nosso dia a dia. É isso aí. Isso aí. E nossos agradecimentos a você pela paciência, por ter paciência pelas perguntas. Imagina. E pela sua presença aqui nessa noite. Eu falei para você não falar noite, eu não falei. Mas enfim, agradecer aí aos nossos parceiros, né? Primeiramente a SDO, né? Uma loja de material elétrico, a gente é responsável. Além da loja, a gente tem profissionais lá, eu, por exemplo, que executo também trabalhos de eletricidade. Eu estou costumando dizer agora, o pessoal está dando risada, tem mais de 20 anos de experiência, né? Não pode falar isso. Não que eu seja velho, hein, galera? Eu não sou velho. Entrega a idade. É que eu trabalhei com meu pai muito cedo. Mas isso é muito importante a gente falar, sabe? Porque a gente vê tanta gente, a galera nova vindo, né? Se iniciando na elétrica. É importante a gente falar que a gente tem essa experiência, né? Então, o podcast tem também, trago essa questão, tipo, poxa, a galera vem trazendo os assuntos e eu fico pensando aqui, poxa, eu já fiz isso, eu já passei por isso, sabe? E a gente não pode trazer os assuntos, senão a gente fica... Fala da gente, né? Então, é importante falar esse DO, ela nasceu dessa vontade de ter um negócio, né? De agregar ao que a gente já vinha fazendo, né? E ela é a loja parceira do eletricista aí. Muitos não sabem, mas a gente é parceiro de vocês aí. E estamos trazendo cada vez mais aí parceiros. A gente está trazendo agora a JR Perfis, dentre outros aí que a gente já tem falado em vários episódios. E se você ainda não conhece a nossa loja, vai lá, procura a gente no Instagram. E tem um pouquinho de cada material ali que a gente trabalha, algumas
obras que a gente faz também. E é isso, é uma loja que... Tem o apoio técnico do eletricista. Exatamente, isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Não é só eu que estou lá para dar instrução, ele sabe disso. Tem uns meninos também que trabalham com a gente, até mesmo a minha esposa. A galera às vezes não vê que é mulher, não quer perguntar, mas ela sabe bastante coisa. Né? Ela manja. Ela manja. Faz toda a diferença você comprar em um lugar que você tenha um apoio técnico. Toda a diferença. Exatamente. Não, e às vezes a gente está na correria, eu mesmo às vezes mando umas listas de material lá, e às vezes escrevo um negócio errado, aí o pessoal olha e pergunta, né? Fala, tem certeza que é isso aqui que você queria escrever? Aí eu, nossa, ainda bem que você falou, meu, e errado. Então isso é importante, estão sempre atentos legal, nas coisas, né, que isso vai. Quando acontece. E você sabe que às vezes acontece isso, tem algumas pessoas que já trabalham comigo há algum tempo, né? E às vezes acontece do projeto chegar na obra, e aí a pessoa fala assim, olha, você colocou assim, mas eu sei que você não gosta disso. Você viu isso? Isso. Que às vezes passa, não, né? Isso é bom, isso é importante. Isso que é importante, a parceria. É isso aí. A parceria é fundamental. Exatamente. A gente tem participado de bastante evento aí pra gente mostrar que a gente de fato tá aqui para isso, para parceria, né? Para novas conexões. A gente fez agora no último dia 29 o Connect Day lá. Trouxemos uma empresa, passou o dia com a gente lá, fazendo um coffee break, né? Foi muito legal a pessoa apresentando os produtos para os clientes. Não era nem eletricista, o cara chegava lá e falava, aqui, conhece, tal. Então foi muito legal essa conexão, né? O Connect Day não era só em relação a conectores, mas a conexão, né? Com a da loja com o cliente. Enfim, isso é muito bacana. Agradecer a Elétricas Galvão, que é o nosso parceiraço, né? O número 1 da lista, desde sempre. Parceirão. O Robson é a nosso amigo, parceiro aqui do podcast e da SDO, é um parceiraço mesmo nosso lá. Você vê que quando as coisas começam a dar certo, né? A gente costuma dizer que Deus, ele não une pessoas, une propósito. Então, quando as coisas começam a dar certo, tudo que você propõe, você enxerga uma oportunidade boa naquilo, né? Quando a gente começou a falar de podcast, começou a falar dessas parcerias e tal, para qualquer pessoa que a gente falasse era loucura, né? Mas quando a gente comentou sobre o assunto, foi algo que os dois estavam pensando, né? Com nomes diferentes, né? Mas deu tudo certo, né? Então a gente tem essa parceria aí já com a SDO, tem essa parceria do Sem Intenção, tem essa parceria fora também da empresa, fora do trabalho, né? Porque isso é importante também. Acho que a gente conversa mais entre a gente do que com as esposas. É muita mensagem, é muita coisa para estar organizando. Mas tudo isso é importante, né? Porque eu cresço, ele cresce, todo mundo cresce junto. As pessoas que participam com a gente traz experiências que a gente adquire também, eu creio que a gente consegue passar, transmitir alguma coisa. Não à toa a gente passa essa confiança para os parceiros, né? Agradecer o pessoal da Salf, da JR Perfis, agradecer a Érica aí que fornece sempre os doces aí pra gente, né? Agradecer o pessoal da Profect Burger, daqui a pouco a gente vai estar degustando aí esses lanches. Então é o pessoal que confiou, né, que acredita no propósito aí, e a gente segue. E também não posso deixar de agradecer ao pessoal do Instagram, porque a gente, semana passada aí, alcançamos os 1000 seguidores, né? Já tá em 1000 e pouquinho, mas alcançamos essa marca aí, graças a Deus. Então, você que ainda não segue a gente na Elétrica Galvão, vai lá, segue. Mas o mais importante também é seguir o Sem Intenção, né? No Instagram, também seguir lá no YouTube, ativa o sininho lá para que você receba tanto os conteúdos que já passaram como os que vão vir. Esse, né, que foi muito enriquecedor, importante aí. Eu sei que também vai agregar na vida de vocês também. A gente costuma colocar lá, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aí, de fato. Né? É isso mesmo. Para você não ficar de fora, que tem conteúdo riquíssimo aqui, como esse aqui, mesmo. Dentre outros. Tem tanta porcaria por aí, vamos focar no que é bom, que é bom, né? No que é bom. E é algo que a gente falou, né? A gente conversava sempre sobre isso. Falava pro Adriano, Adriano, e a primeira vez que a gente vai abrir isso aqui, né? Falava pro Adriano, olha, se um dia a gente precisar colocar um conteúdo, chulo, um conteúdo que não tem fundamento, não vai dar certo, cara. Então, quem vir pro Sem Intenção, quem assistir os vídeos, se inscrever no canal, seguir no YouTube, pode ter certeza. O que você vai agregar é conteúdo de qualidade.
que vai fazer você se aperfeiçoar dentro da sua profissão. Crescer, né? Crescer, porque... Agregar, né, conhecimento. Porque se for para lançar coisas que não tem nada a ver, que vai te prejudicar, não precisa. Né? Se você for passar um tempo aí no seu celular, no seu notebook, vendo um vídeo, assistindo o conteúdo do Sem Intenção, você pode ter certeza que isso vai agregar e vai ser bom para sua vida. É isso aí. Bom, eu espero ter contribuído. Demais. Sou uma entusiasta, o Robson sabe disso. Desde quando ele me falou a primeira vez, eu falei, vai que vai dar certo. Foi mesmo. Né? Falei, quero participar. Quero participar, estou sempre divulgando aí. Espero ter cumprido a minha missão aqui. Com certeza. Muito obrigado, com certeza. A gente costuma dizer até que o Brian, daqui a pouco ele vai virar eletricista, de tanto que Mas é isso aí, ó. A gente agradece de coração mesmo. E é isso aí, galera. Segue a gente aí no Instagram. Posso falar meu Instagram, né? Pode isso, fala por favor, pode falar das suas redes sociais, fique à vontade. Pode falar, fica à vontade. Meu Instagram é Débora Colino, Débora com H, depois se der para colocar. Débora com H no fim, Colino com 2 L's, _ arquitetura. Isso aí. Segue lá, a Débora. Para vocês verem aí que a gente está falando, é o que tem lá. É isso aí. Segue as nossas redes, vai ficar tudo aí no vídeo, né? Todos nós aqui, dos nossos parceiros. E é isso aí, galera. Podcast Sem Intenção, podcast que dá a voz ao eletricista, o que a gente vai participar daqui a pouquinho aí, ó. Aí, bora que bora, hein? Perfect Burger, hein? Já tá ali esperando. Daqui a pouquinho aquele lanche abençoado. Certo? Valeu, galera. Até o próximo episódio. Valeu!